Olha aí, né, pessoal? Fica fácil governar desse jeito. Com certeza, né, estar à frente aí de uma pasta ministerial, coordenar o Ministério da Fazenda, por exemplo, aqui, fica muito fácil desse jeito. Olha só, o senhor Fernando Haddad afirmou hoje, né, dia 6 de fevereiro, terça-feira, dia que eu estou gravando este vídeo, que o resultado primário almejado pelo governo Lula e principalmente prometido pelo próprio Fernando Haddad depende do Congresso Nacional para ser alcançado, né? Que maravilha! Ou seja, se lá na frente der errado, der ruim, porque vai dar ruim, a gente sabe, se a coisa não funcionar até o final do ano, a culpa não é do governo Lula, a culpa não é do Ministério da Fazenda, do senhor Fernando Haddad, absolutamente. É do Congresso Nacional que não quer cooperar, que não quer ajudar nessa história, está sabotando o governo e o Brasil, né? Então vamos conversar sobre essa declaração que o senhor Fernando Haddad deu lá no evento do BTG Pactual e conversar aí a respeito do que isso significa do ponto de vista das expectativas e dos objetivos do governo Lula, porque isso é muito importante nesse sentido, é muito elucidativo. Vamos conversar sobre esse tema então, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like e o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador aqui do meu trabalho. Com valores a partir de R$ 1,99 por mês, você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, evento ali do BTG Pactual, vai aquele pessoal do mercado financeiro e tudo mais, foi lá em São Paulo que aconteceu, sempre chamam o ministro da Fazenda para participar. Esses bancos, essa galera aí, eles têm muito acesso a esse pessoal da economia do governo. Só eu e você que somos os verdadeiros pagadores dessa conta que não temos acesso nenhum. Então, o que ele falou a esse respeito, né? Ele disse que existem várias formas aí que o governo está buscando para zerar o déficit em 2024. Lembrando, essa é a promessa e ainda é o que está vigorando de acordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, né? A previsão aí da meta fiscal para 2024 é um déficit zero, uma balança equilibrada. Na verdade, está previsto lá um superávit pequenininho ali, uma coisa, fração do PIB apenas, né? Mas, na prática, um valor equilibrado, um valor zerado de déficit fiscal, tem a tal da banda de 0,25% do PIB, então o governo pode ter até mais ou menos aí 25, 28 bilhões de reais de déficit fiscal nesse ano, mas a meta, o objetivo real aí, que está previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que foi proposto pelo governo Lula, aprovado pelo Congresso Nacional, sancionado pelo Lula, é realmente o déficit zerado. Então, de acordo com o Fernando Haddad, tem alguns meios, alguns objetivos que o governo Lula tenta junto ao Congresso Nacional, e aí que entra o pulo do gato dessa história. Ele passa a responsabilidade para o Parlamento, para a Câmara, para o Senado e coloca meio que a responsabilidade de alcançar esse resultado dentro do que for votado e aprovado lá nas duas casas do Congresso brasileiro, né? Olha só o que ele falou a esse respeito, cito aqui literalmente, né? Quanto mais maturidade para entender o contexto político, mais fácil fica. Hoje, o que era a meta do governo é a meta do país, né? Ou seja, esquece que é coisa do governo, isso aqui não é importante para o Brasil. Temos que analisar a coisa de acordo com os olhos aí do que é relevante para a economia do Brasil, aquilo que vai fazer a diferença. E sim, a meta fiscal zerada é algo muito importante de fato, né? Melhor seria um superávit, claro, mas só de o resultado não ficar negativo, muito menos tão negativo quanto o ano passado, já é alguma coisa se tratando do governo Lula, né? Só que existem meios e meios de se chegar nesse resultado, mas vou falar disso ainda, né? E aí ele vem complementando. O resultado não vem por passe de mágica, obviamente, né? Depende de vários fatores, como a apreciação das medidas que o governo manda para o Congresso que dá a palavra final. O resultado primário depende dele, né? E não, isso aqui é uma grande mentira, isso aqui é um engano total, né? Não um engano do Fernando Haddad, ele sabe que é uma mentira, mas ele tenta enganar, tenta distorcer a história. A coisa definitivamente não é assim, porque todo o orçamento, todo o resultado fiscal é composto de duas partes, a receita e as despesas. Então, o que foi mandado para o Congresso Nacional é a questão das receitas, o aumento de receitas.
mas o próprio pessoal do Congresso, agora não me lembro se foi o Pacheco ou o Arthur Lira, já mandaram um recado no começo desse ano, né? Falaram, olha, o governo, né, o pessoal do Ministério da Fazenda, do Planejamento do Lula, esse pessoal tem que passar a olhar um pouco mais para as despesas, parar de ficar pressionando a gente para aumentar receitas, né? E essa é uma grande verdade. E é o ponto-chave dessa história. Tudo bem, depende lá do Congresso Nacional, o governo Lula, aumentar as suas receitas e tem um monte de propostas lá paradas e que vão ser enviadas ainda. Tem coisa da reforma tributária que está rodando, que a equipe ali, o grupo de trabalho da equipe econômica do Lula está trabalhando em cima disso, em algum momento vai chegar no Congresso Nacional. Só que, e as despesas? Isso depende muito menos de aprovação do parlamento e mais de interesse do governo Lula, né? Quem decide quantos ministérios vão ser criados ou eliminados é o governo Lula. Ele aumentou a quantidade de ministérios, aumentou os gastos estatais nesse sentido aí, e tem mais um monte de pacotes de investimentos e uma tonelada de coisas que o governo tem feito para elevar os gastos. Eu já falei aqui no canal em outros vídeos de como os gastos aumentaram absurdamente no ano passado, né? É uma leviandade da parte do governo Lula colocar a culpa do déficit do ano passado no Bolsonaro. Fernando Haddad fez isso, inclusive, literalmente falou que a culpa de metade do déficit era do governo Bolsonaro, mas é uma coisa muito leviana fazer isso porque os gastos efetivamente aumentaram no ano de 2023. Então, é uma má gestão da economia, do orçamento, feita pelo governo Lula e pela sua equipe econômica, é claro, né? Então, a coisa tem dois lados, que um deles está sendo avaliado e colocado na conta do Congresso Nacional, mas e o outro? Você mexendo nos dois, você chega num resultado aí, fiscal desejado. Qual que é a parte que o governo Lula está fazendo do lado das despesas? Até hoje não ouvi falar nada a esse respeito, né? Essa é a verdade. O Haddad diz que a equipe econômica dele trabalha aí 24 horas por dia, né, para equilibrar as contas públicas e, de acordo com ele, não é responsabilidade do ministro da Fazenda fazer tudo, mas apresentar um plano de trabalho, debatê-lo e buscar uma execução viável e, segundo ele, a política precisa ajudar, né? Fica aí a grande pergunta, a grande questão. Onde é que está aí nesse plano de trabalho o corte de despesas? A redução nos gastos do Estado, que sim tem um poder mágico de trazer um resultado econômico fiscal positivo. Fica aí a grande questão, fica aí o grande ponto, né? E, na verdade, a gente sabe disso muito bem. O governo Lula está com uma série de atritos com o Congresso Nacional. O que o Fernando Haddad está fazendo aqui é passar um recado para o Congresso, dizer que o governo vai trabalhar para colocar a culpa e pressionar a imagem pública do Congresso em relação a esse ponto, para tentar algo mais favorável, etc, né? E isso se dá muito também, inclusive, porque recentemente o senhor Arthur Lira, né, teve ali fazendo a abertura dos trabalhos do Legislativo. Ele disse o seguinte, né, que o Congresso Nacional não foi feito para carimbar, ou seja, para assinar embaixo tudo o que vem do governo, aprovar, subscrever tudo que o Lula já manda mastigadinho ali e apenas ter um papel figurativo de poder legislativo. Não, as leis, a forma como a coisa realmente se direciona, acontece no Congresso Nacional. A divisão dos poderes prevê isso aí, né? Então ele diz que o povo brasileiro, né, o Arthur Lira disse que o povo brasileiro espera do Congresso Nacional que ele tenha independência e um somatório de esforços sempre em favor do país, né? E ainda mandou um recadaço legal aqui para o Lula, né? A boa política apoia-se num pilar essencial, o respeito aos acordos firmados e o cumprimento à palavra empenhada, né? Ou seja, ele tá mandando um recado pro Lula aqui. Houve algum problema, ou alguns problemas reiterados da relação entre o Congresso Nacional e o presidente da República e o pessoal do seu governo ali e tudo mais, do seu gabinete. Isso já se tornou até bastante evidente, bastante claro nos últimos meses. Uma série de atritos que acabaram repercutindo na questão de derrubadas de vetos e provavelmente mais algumas derrotas que o Lula vai ter no começo desse ano aqui, inclusive, né? Então, o pessoal, os líderes partidários reclamaram bastante disso, que o governo descumpriu acordos firmados aí, especialmente com o ministro aqui de Relações Institucionais, o Alexandre Padilha, que é quem faz
a ligação do governo ali com os demais poderes e tudo mais, né? Teve aí o veto do Lula a uma parte das emendas parlamentares, o que provavelmente vai ser derrubado em breve, assim que o Congresso Nacional voltar à ativa e tudo mais. Então, essa fala aqui, esse discurso do Fernando Haddad, o contexto dele é dentro dessa disputa entre Lula e Congresso Nacional, Poder Executivo e Poder Legislativo, aquela queda de braço que a gente tem acompanhado há algum tempo. Contudo, isso não muda o fato de que o Fernando Haddad fez aqui é uma confissão inequívoca de algo que a gente também já sabia, né? Que o governo Lula quer apenas buscar um resultado fiscal por meio das receitas e não por meio da contenção de despesas, o que é um absurdo total. Olha o caso da Argentina, o que o Javier Milei está fazendo lá, cortando na carne estatal, cortando muito. De sorte que o pessoal lá do FMI já está projetando um superávit primário para 2024 por conta dessa redução drástica, brutal das despesas estatais e por consequência do tamanho do Estado. Mas estamos falando do governo PT. Não existe no dicionário deles a definição dessa expressão corte de despesas, limitação do tamanho do Estado. Muito pelo contrário, a tendência é que eles gastem cada vez mais e pressionem o Congresso Nacional para aprovar impostos sobre absolutamente tudo, a reoneração da folha de pagamento, aumento de alíquotas e mais um tanto de coisas que obviamente vão pesar nos nossos bolsos, né? Fica aí, então, mais um sincericídio do Fernando Haddad, tirando a culpa do fracasso fiscal que vai ser esse ano, do colo dele e do governo Lula, passando a coisa, então, para o Poder Legislativo, para o Congresso Nacional. Mas aí, o que você achou desse caso, dessa história? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.